Bom dia na paz do Senhor Jesus, desejando um bom dia para todos, que Deus possa lhes abençoar muito e ricamente em Cristo Jesus, que você possa ter um dia cheio de paz, da paz do Senhor Jesus Cristo, que você possa ser cheio do Espírito Santo e que Deus venha te honrar muito nesse dia para a glória do seu santo nome. Agradeço a Deus por esse dia tão maravilhoso que o Senhor tem nos preparado, nos agraciado, tem nos fortalecido a falar as verdades de Deus, mostrar um evangelho puro, uma mensagem sadia, uma mensagem que tem um conteúdo de maturidade e crescimento espiritual para cada um. Por isso me sinto bastante grato, bastante feliz e com certeza é muito recompensador. Amados de Deus, hoje eu quero estar falando sobre algo tão sério que tem acontecido não de agora, mas nos tempos bem remotos, talvez muito antes da época de Cristo Jesus, e que realmente isso tem perdurado até hoje e vai continuar até os finais dos tempos. Mas a palavra de Deus se cumpre. Isso é bastante gratificante saber que a palavra de Deus, as profecias estão se cumprindo momento após momento, dia após dia. Então, nós vamos para a palavra de Deus, aonde se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 9 em diante, que nos diz assim: E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era um grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até ao maior, dizendo: Este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no, porque já desde muito tempo havia iludido com artes mágicas. Mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição da mão dos apóstolos eram dada o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: Dai-me também a mim este poder, para que aquele sobre que eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste para que o dom de Deus se alcance por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-te, pois, dessa sua iniquidade, e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura, em laço de iniquidade. Amados de Deus, que palavra forte, que palavra séria, uma palavra realmente que vai de encontro a muitos hoje que estão fazendo coisas que não provêm de Deus. Eles acham que é de Deus, eles usam o nome de Deus e falam: Deus me falou. Mas nós vamos falar algo muito sério hoje, que realmente vai incomodar muita gente. Nós vamos falar hoje sobre simônia, comércio do sagrado. Então nós vamos saber o que é simônia, né? Simônia quer dizer tráfico criminoso das coisas santas ou espirituais, como sendo os sacramentos, dignidades, benefícios eclesiásticos, venda ilícita de coisas sagradas. Amados de Deus, isso realmente é algo seríssimo. Existe um alerta agora, um alerta, estamos em alerta. Quantos pastores têm sido criminosos? Quantos pastores têm sido traficantes?
nas suas coisas, vendendo igrejas inteiras com membros, vendendo as coisas de Deus, são traficantes. Isso é o sentido objetivo e claro da palavra simônia. Quer dizer, tráfico criminoso das coisas sagradas, amados de Deus. Isso é muito sério. Nós vemos pela palavra de Deus que Simão queria comprar para poder impor a mão sobre as pessoas para que elas recebessem o Espírito Santo. Quantas pessoas têm feito isso? Quantas igrejas têm pagado fortunas para cantores, para pregadores? Meu Deus! Certa vez teve um pregador famoso que antigamente ele era mendigo, comia lixo na rua, mas Deus o libertou, graças a Deus por isso. E ele veio aqui, foi convidado e foi pago na época R$4.000 para ele. Não vou falar quem é, não vou falar quem é o pastor daqui. E foi pago R$4.000. Nesse dia tinha poucas pessoas, levaram ele até o evento onde ele ia pregar, tinha poucas pessoas. E na hora que ele viu poucas pessoas, porque estava chovendo, ele disse assim: eu não prego para poucas pessoas. Ele pegou o seu carrão importado, saiu correndo, os irmãos de moto atrás dele: pastor, mas o senhor não vai pregar? Não, eu não prego para poucas pessoas. E ele foi na melhor churrascaria aqui da cidade, amados de Deus. O que aconteceu com este homem? Teve 2 ou 3 infartes, quase morreu. Então são pessoas assim, maus exemplos de pastores, que realmente denigrem as coisas santas de Deus. São pastores realmente criminosos, que cobram fortunas para pregar. E se não pagar centavo em cima de centavo, eles dizem: não prego. Porque teve um deputado federal que pregou aqui também. E ele disse assim para um pastor: se não me pagar tudo, eu não prego. Amados de Deus, que absurdo! E ainda falam que não pode falar deles, dizem que nós temos que orar. Amados, não oramos para demônios. Não sentamos na mesa dos demônios, não bebemos o cálice dos demônios. São pessoas traficantes. São pessoas vergonhosas. Mas, amados de Deus, vamos para a palavra do Senhor em 2 Pedro, que diz assim: e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Amados de Deus, que palavra de conforto para nós. Que palavra extraordinária. A perdição para estes pastores, para estes cantores em regra geral, que vendem, que fazem comércio das coisas de Deus. Que palavra extraordinária essa de 2 Pedro capítulo 2, no versículo 3. Que maravilha, amados de Deus. Me sinto feliz por haver um conforto tão extraordinário na palavra de Deus, porque o Espírito Santo nos dá refrigério. E existe um respaldo tão extraordinário e sobrenatural na palavra de Deus. Mas olha o que diz em Romanos, no capítulo 16, versículo 18. Pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulação, enganam os corações dos ingênuos. Amados de Deus, oh glória, glória, glória ao nome do Senhor. Meu Deus, são palavras, eles falam que eles agradam primeiro, são palavras suaves, com as suas bajulações, mas são devoradores, são animais devoradores para alimentarem seus apetites devastadores. Quantos pastores têm vivido igrejas, se eu fosse falar de igrejas, e de pastores de renomes, de igrejas pomposas que aparecem na televisão. Oh, amados de Deus, que coisa medonha. Mas nós temos um extraordinário exemplo na palavra de Deus. Vamos lá para Daniel,
no capítulo 5, o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho à presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia, apreciava vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que nestes bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e as suas concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estavam em Jerusalém. Olha só que interessante. E beberam nelas o rei, os seus grandes, as suas mulheres e as suas concubinas, beberam vinho e deram louvores aos deuses, de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Meu Deus, quantos pastores têm servido a deuses pagãos? Baal Peor, o deus do sexo ilícito. Mamão, o deus pagão da riqueza. Meu Deus, amados do Senhor, que coisa medonha. Olha o desespero depois. No mesmo instante apareceram uns dedos de mão de homem, e escrevendo de fronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real, e o rei vira os dedos que estavam escrevendo. Então mudou-se o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Meu Deus, amados do Senhor, olha do fim destas pessoas, desses pastores, desses mercenários, desses criminosos, desses pastores traficantes que vendem as coisas de Deus, que usam as coisas de Deus com seus prazeres ilícitos, prazeres sexuais, prazeres imundos, com as suas perversidades e as suas imundícias e iniquidades. Meu Deus, olha o juízo de Deus sobre este rei. Olha só o que diz a palavra do Senhor. E te levantou contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti. E tu os tens grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinhos neles. Além disso, deste louvores aos deuses de pratas, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não vê, não ouve, não sabe, mas Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, e a ele não glorificaste. Meu Deus, que palavra forte e poderosa. Então da parte dele foi enviada aquela mão para que traçou esta escrita. Esta, pois, é a escritura que esta traçou: Mene, Mene, Tekel e Parzim. Esta é a interpretação: Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestisse Daniel de púrpura, ele pusesse em cadeira de ouro ao pescoço e proclamasse que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Versículo 30, naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Glórias a Deus, que palavra extraordinária de poder. Pastores, traficantes, criminosos, pastores com as suas orgias, tu irás morrer se não glorificar ao nome de Deus, se tu não arrepender dos seus pecados hediondos, das tuas blasfêmias, dessas orgias vergonhosas. O Senhor irá dar cabo de tu, e tu irá morrer para a glória do nome do Senhor, se não converter dos seus maus caminhos. Simônia, tráfico do comércio,
Meu Deus, olha o que diz o Evangelho de Marcos no capítulo 11. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vós fizeste dela um covil de ladrões. Aqui o próprio Senhor Jesus, pastores, estão te chamando de ladrões. Não sou eu, mas é a palavra de Deus que se cumpre, pastores, cantores. Cuidado, há um alerta, há uma caveira com 2 ossos, dizendo: cuidado, perigo de morte, perigo de vida. Arrependa-te, pastores e cantores. Todos vós, não só eles, mas todos nós, temos que nos arrepender diante de Deus e nos converter dos nossos maus caminhos e realmente nos prostrarmos perante o Senhor Jesus e glorificá-lo e exaltá-lo, porque diz a palavra de Deus que o juízo é sem misericórdia. Que palavra forte, que palavra de poder, que palavra esclarecedora. Simônia, tráfico criminoso das coisas sagradas de Deus. Vigiai, vigiai, vigiai e orai, para que não entrais em tentação. A carne é forte, é fraca, mas o espírito é forte. Não falo só das coisas sexuais, mas eu falo da vida em regra geral. Talvez você está sendo fraco, pastor. Talvez você está sendo ganancioso. Talvez, pastor, você está com o olho gordo. Quantas pessoas fazem campanhas de prosperidade, de coisas financeiras? São pastores criminosos que usam a palavra santa de Deus, que usam a sã doutrina, porque a palavra de Deus é santa, é pura e foi refinada no fogo. São pastores, são pregadores criminosos, são pregadores e pastores traficantes, porque estão traficando o verdadeiro evangelho da libertação, o evangelho das boas novas de Deus. Quando Jesus não terminou de falar ali que o dia do Senhor, o Senhor ali pregava as boas novas, mas Jesus não terminou, mas diz a palavra de Deus que é o dia da vingança do Senhor, para a glória de Deus. O inferno estará cheio de pastores traficantes, de pastores criminosos, de pessoas que traficaram, que venderam as coisas de Deus. Ali o juízo é sem misericórdia. E no dia do juízo final, Apocalipse capítulo 20, versículo 11, 12, 13, 14 e o 15. O 14, esta é a segunda morte. Para todos vós que realmente vendem, que realmente traficam e criminam as coisas de Deus, para vós o lago de fogo, aonde o fogo nunca apaga e o seu verme ou o seu bicho nunca morre. Meu Deus, que palavra de poder, que palavra de vitória, que palavra realmente extraordinária. Para todos aqueles que fazem as coisas santas de Deus, não vos turbeis o vosso coração, porque o Senhor é convosco, o Senhor tem vos abençoado. Fique na posição santa de Deus, não faça das coisas e um comércio das coisas de Deus. Que Deus vos abençoe nesta manhã extraordinária. Receba esta palavra de alerta, esta palavra de vida, esta palavra de transformação e de poder. Amém? Que Deus realmente venha te abençoar poderosamente em Cristo Jesus. Que Deus vos abençoe, meus amados irmãos.